João capítulo 11, a partir do versículo 6. Quem encontrou, por favor, pode ler. Pronto, obrigado, Cláudio. Essa é a frase dele. Então, Tomé diz lá nesse texto, a narrativa de que ele estava em outro lugar e eles vêm até Betânia para curar Lázaro. Ainda ficam 2 dias, só chegam lá depois de 4 dias que Lázaro morreu. Mas nesse planejamento, o que acontecia? Por 2 vezes Jesus foi ameaçado de ser morto. E uma delas, na sinagoga, quando ele estava lá, ele usou o poder dele para poder não ser morto, né? Que saiu no meio das pessoas lá e ninguém fez mal nenhum a ele. E o que é que os discípulos tinham? Todo mundo estava aflito. Ele já tinha sido ameaçado de morte por 2 vezes. E vai voltar para lá? Vai voltar para lá, ele diz assim, vai voltar e vai morrer. Vamos lá morrer com ele também. É o que Tomé disse. Vamos lá morrer com ele também. Vamos analisar, não é? Vamos lá, porque... E analisar porque tem assim, vamos lá morrer com ele também. Para a gente morrer com ele também. Porque aí tem umas nuances aí que a gente deve analisar direitinho para poder a gente entender melhor essa frase de Tomé. Existe uma função, sim, dele falar isso. Primeiro a questão assim, se existe um risco, mas ele não diz assim, mediante o risco que tem, não vamos. Ele evidencia o risco, que a gente vai lá e vai morrer, mas diz, a gente vai lá, mas a gente morre com ele. Mas demonstra também fidelidade. Ou não? A gente morre com ele, a gente vai morrer, mas morre com ele lá. Demonstra também fidelidade. Então, vamos também nós, para morrermos com ele, revela uma faceta profunda e muitas vezes negligenciada. Longe de ser apenas a questão de incredulidade. Ele aparece aqui como um seguidor de coragem lúcida, realista, leal, em fase, e nesse contexto. Isso aí é uma expressão de fidelidade que mistura coragem e pessimismo. Coragem e pessimismo. Não dá para dizer isso, Sidney. Não dá. Não dá, porque a gente analisa aquele momento final lá como vacilo da fé dele ali, mas na verdade aquela pergunta que ele faz, diz assim, que quer ver Jesus, ele queria confirmar ali. Não quer dizer que ele é apenas uma questão de confirmação, de entendimento. Pelo próprio caráter dele e ser muito honesto, ele fez o quê? Ele pensou alto. O que muitos não falaram, ele simplesmente foi e disse. Mas a gente vai chegar lá, não vamos antecipar, não. Vamos chegar analisar esse texto aqui para a gente entender. Porque o que Lourdes colocou aqui é pertinente. Você não diz assim, vamos lá para a gente morrer com ele, né?
um tom, podia ser também analisado como um tom de ironia. Mas, em geral, além desse tom, a gente percebe também uma questão de fidelidade dele. Porque ele disse, vamos lá, morrer com ele. De companheirismo, de fidelidade mesmo, vamos lá morrer com ele. Também demonstra essa questão. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, Cláudio. Aí, isso aí é verdade. Porque, interessante é porque ele não diz assim, em geral, assim, eu vou lá morrer com ele também. Ele diz assim, vamos lá. É uma palavra de incentivo para que todos que estavam juntos ali fossem com eles também para Jerusalém. Vamos lá. Soa também com a palavra de incentivo para ir todo mundo junto. Todo mundo junto. Então, o contexto disso aqui, nessa situação de ressurreição de Lázaro ali, e isso ia tornar ainda mais difícil o ministério público de Jesus. Por quê? Eles iam ficar mais revoltados ainda com os religiosos quando vissem aquilo que Jesus estava para fazer, que foi o que aconteceu. E dessa vez não queriam matar não só Jesus, mas como também a Lázaro, porque Lázaro era uma evidência viva, móvel, da ação e do poder de Jesus, revelando quem Jesus era. E isso incomodava eles naturalmente. Quando viam Lázaro na rua, diziam assim, esse é aquele que Jesus ressuscitou. E vai dizer o quê? O interessante é se a gente não tiver cuidado com a religião, com esses efeitos de religião, o que é que acontece? A gente endurece tanto o coração para não admitir certas verdades. A gente tem que ter o coração mais maleável para entender que Deus opera da forma como Ele quer, com quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. E é importante de mim e de você também, da gente estar diante de Deus de forma honesta, com o coração aberto. Deus não quer ouvir de nenhum de nós, Senhor, eu sou tão fiel, sou dedicado à Tua causa, eu sou... Isso assim, não quer ouvir isso. Deus quer ouvir de nós, que nós exaltemos assim a questão das fragilidades que nós temos e necessidades que temos dele, de abrir o coração de verdade para Ele. E Ele tem preocupação em responder essas necessidades que nós temos no mais profundo da nossa alma. Então, aqui no espaço da fé, é o momento, é o lugar também que eu, você, temos que expor também diante de Deus as nossas dúvidas. As nossas dúvidas, os nossos medos, as perguntas, curiosidades que nós temos, dúvidas. Em orações também a gente deve aprender a fazer isso a Deus. Senhor, eu tenho dúvida do teu evangelho sobre essa questão. Me ajuda a poder entender isso e buscar também ler a palavra de Deus para poder entender melhor essas questões. Claro que a gente entende que no processo de seguir a Deus e ter fé, não é baseada em questão de experiência. Não tem como colocar Deus e algumas coisas no laboratório para colocar à prova e dizer isso, mas isso é igual a isso. Não é. É fé também. É fé também. Mas você vai entender que na estrutura de vida dos seres humanos e nós assim, você vai ver que o outro lado que dizem, que as pessoas falam sobre questão de ateísmo, de não crer, de ceticismo, você vai precisar de muito mais fé para crer nessas coisas do que para crer em Deus. Porque é uma questão de racionalidade, a gente tem que aprender a viver isso também dentro de igreja. O conhecimento, a necessidade de estudar foi tão negligenciada dentro das igrejas, tão negligenciada, que isso incomoda, porque me tira da minha zona de conforto, requer que eu me dedique tempo, dê tempo, analise, pondere, pense, reflita. E tudo isso é imprescindível para a vida de qualquer um. Para a vida de qualquer um, de nós crentes também. De nós crentes também. E a gente ainda tenta dar base teológica para essas coisas. Dizer que não é o Espírito Santo que... É como por osmose? Tem que estudar, tem que ler, tem que se dedicar para poder compreender aquilo que Deus fala para mim, para você, e poder revelar a mim e a você. Agora, se tratando sobre a questão de fé, de entendimento, a pessoa que se diz ateu, não crê em Deus, que não crê em Deus. Primeiro que a gente vai entender que essa questão de crer ou não em Deus, isso define a vida de mim e de você e de outra pessoa. Por quê? Toda a humanidade ela é exatamente centrada e definida em função de crer ou não em Deus.
No final da história, a humanidade inteira vai ser dividida em dois polos. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Essa é a grande divisão em razão. Agora a gente vai entender também. É o que a gente chama de cosmovisão. A cosmovisão ou posicionamento é muito mais, ou é uma condição do coração de que de ciência, de entendimento, de razão. Porque quando você vai analisar e ponderar e pensar direitinho, você vai ver que o outro lado também não tem ciência para comprovar, nem razão para explicar as coisas. Vai dizer, não foi Deus, foi uma bola que muito adensada que explodiu. Não, espera aí, que bola é essa? Quem criou essa bola? De onde veio essa bola? Não, sim. Porque você prefere, aí você vai entender que não é uma questão de razão, de entendimento, de comprovação, não, é uma questão de coração, de sentimento. Ele prefere acreditar que não existe um Deus e que o nada fez tudo, a desorganização organizou tudo. Não, eu prefiro acreditar que existe um ser inteligente que criou todas as coisas, que é organizado, por isso fez as coisas de forma organizada. E a gente vê na coerência mesmo, uma análise analítica sobre isso, você vai ver que tem que ter muito mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Para colocar, né? Esse é o slogan de um livro de Norman Glaser. Norman Glaser, ele diz assim: não tenho fé suficiente para ser ateu. É um livro que ele trata, e ele trata sobre essas questões e tudo, e analisa aqui. E diferente de incredulidade pode ser incredulidade por um momento, por um fato, por uma coisa. Você não creu naquilo. Não quer dizer que você é incrédulo. Você não creu naquele momento. É diferente, é um comportamento, é uma ação e não uma definição. O ateu é uma definição dele, que ele se define assim. O incrédulo pode ser qualquer uma pessoa que em um momento creu, outro momento não creu, ou creu nisso, não creu naquilo ali. É uma ação de incredulidade. E aqui, no texto em que a gente tratou sobre essa posição dele, sobre essa condição que ele exalta aí de vamos lá morrer com ele. Depois, em um outro momento, o segundo texto que a gente vai tratar agora, no cenáculo, no capítulo 14, nós vamos ler os versos de 4 a 6. Vamos analisar essa questão também. Olha só, olha que esse é um dos textos mais fortes do Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí vamos analisar, vamos voltar um pouquinho a fita. Jesus disse que eles conheciam o caminho. Aí Tomé disse, onde é o caminho? Qual é o caminho? O que é? Se Tomé não tivesse perguntado, a gente não tinha esse texto, que é um dos textos mais fortes da Bíblia. Se Tomé não tivesse chegado e dito para Jesus, Senhor, nós não conhecemos o caminho. Jesus não teria falado isso. Não teria esclarecido para mim e a você sobre esse ponto. E isso define muita coisa. Muita coisa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Define muita coisa e coisas assim cruciais para a minha e para a sua vida. Sobre modelo, sobre referência de vida, sobre muitas questões que esse mundo aí está perdido. Porque as pessoas não refletem sobre a vida, sobre que rumo tomar. Se você perguntasse, às vezes até infelizmente dentro das igrejas também, o que é que você quer da sua vida? Tem uma pergunta, tem um programa que um ator, talvez vocês conhecessem ele, ele fez um papel em uma novela que ele era Ravengar. Alguns de vocês lembram, não é? Lembra, né? Alguém riu, não é? Alguém riu, é boa, viu, Severino? Eu sei que você assistia também. Né? Não, mas vamos lá.
O que ele dizia, ele apresentava um programa na TV Cultura, TV Educativa, ele dizia assim, no final do programa, o que é a vida? Para ser entrevistado. Hoje esse programa ainda acontece, mas ele morreu. Quem apresenta é aquele Marcelo Taz, né? E sempre que ele termina o programa, ele continua fazendo a mesma pergunta. O que é a vida para as pessoas? O que é a vida? Muitos de nós assim teriam dificuldade de responder o que é a vida. E Jesus dá uma definição forte para mim e para você. Porque o que a gente pensa que a vida é alegria, a vida é feita de momentos alegres e tristes, a vida é você poder desfrutar de situações. Não, a vida é um sentimento, a vida, como muitos definem lá. Jesus não. Jesus dá uma definição categórica para mim e para você, graças à pergunta que Tomé fez. De umas questões mais difíceis de se responder. É isso que eu estou querendo falar para vocês aqui. Primeiro, sobre a questão do caminho que tomar. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve para você. Qualquer caminho serve. Agora, se você sabe para onde você quer ir, você tem que ser coerente com o caminho que você toma. E Jesus, diferente de todos, porque em geral, se você perguntasse qual é o caminho, para qualquer um, perguntasse, ou mesmo para um professor, para um filósofo, para um guru, para qualquer religioso aí, dizer, qual é o caminho que eu devo tomar? Aí ele disse, olha, o caminho é esse aqui, você vai por aqui, você ou faz isso, toma tal coisa, assume tal isso, faz aquilo lá, e dá métodos e tudo fazer, pronto, aí vai dar bem. Não, Jesus é o único, que ele não diz assim, o caminho é esse aí, você faz isso. Não, ele diz assim, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. É uma afirmação muito forte. Muito forte. Aí, verdade. Sobre o que é a verdade. É outra pergunta que, se não fosse a presunção e altivez de Pilatos, que perguntou para Jesus o que é desinteressado que ele respondesse, a gente ia ter a melhor resposta do mundo sobre o que é a verdade, se ele tivesse dado espaço para Jesus responder para ele o que é a verdade. Que nem Aristóteles, nem Platão, nem nenhum dos grandes filósofos tinham a capacidade de responder como Jesus respondeu. Mas a gente ainda tem um fato, porque Tomé perguntou e deu espaço para Jesus perguntar, porque ele tinha curiosidade realmente de saber aquilo ali. Era honesto. Não era uma pergunta para testar. Não era uma pergunta para... Era uma pergunta para saber. Para saber. E essa é a grande questão. Tomé tem essa qualidade. Era aquele tipo de personagem que não estou fazendo para testar, não estou fazendo porque eu quero saber. Porque faz parte da minha personalidade querer saber o que é. O que é a verdade. O que é a verdade. Hoje em dia está diluído. Diluído de uma forma muito grande. Não, essa daí é a sua verdade, a minha verdade é outra. Essa daí, a verdade é aquilo. A gente tem que desmistificar isso que esse mundo está fazendo em relação à verdade. Tem uma grande uma pergunta bem interessante sobre um filósofo que perguntou 5 cegos, ou alguns cegos, levou ele em relação para ver um elefante, para todos ver um elefante, o cego é ótimo, né? Para estarem lá com o elefante e perguntou ao cego, a cada um deles, o que é isso? Ou o que é um elefante para você? O primeiro cego que pegou na cauda do elefante disse assim, o elefante é uma corda e no final da corda ela está desfiada, assim. O elefante é isso. Aí o outro pegou e disse, não. O elefante é como se fosse uma folha grande. E ela é bem grande, você vai colocando o elefante. Aí o elefante é uma folha grande, pegou na orelha dele, né? Aí o outro cego foi e disse assim, não, o elefante é uma grande mangueira. É uma grande mangueira. Assim. Não, o que é elefante? Não, o elefante é uma bola gigante. Uma bola gigante assim. Eles não estão errados, mas nenhum deles deram a definição correta do que é um elefante. A mesma questão é sobre a questão da verdade. E o que é a verdade? Essas são visões parciais de uma verdade, mas não é a verdade.
Essa é a grande questão. E não existe esse negócio de essa é a sua, essa é a minha verdade. O problema é que nem você nem eu talvez saibamos qual é a verdade. Essa é a grande questão, porque verdade só existe uma. É a mesma coisa eu perguntar para você: 1 mais 1 é igual a? 2? Não, eu não concordo com você. Para mim é 3. Aí Suzy diz: não, para mim é 4. Aí Raquel diz: não, para mim é 2,5. Aí para mim, assim, sim, assim, eu posso achar o que eu quiser, Suzy, Raquel, cada um pode achar o que quiser, mas a verdade é que 1 mais 1 é igual a 2. É 2. Então, nem eu, nem Suzy, nem Raquel, nenhum da gente disse a verdade, que é a verdade por não saber, por ignorância, qualquer outra coisa. Mas se a verdade continua sendo uma. E Jesus dá uma definição melhor do que qualquer uma sobre essas questões de mundo pós-moderno, de relativizar tudo, de tudo aí. Ele continua dizendo assim, que a verdade não é essa que as pessoas falam aí, não é um sentimento, não é nada disso. A verdade também é uma pessoa. Eu sou a verdade, Jesus disse. Eu sou a verdade. Ele dá credibilidade para o que ele fala, e fala sobre ele. E por último, exatamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. Ele é a vida. E sendo ele a vida, é importante que a gente entenda, em outros textos também diz que só há vida nele. Então a gente só consegue viver de fato se eu e você estivermos nele, enxertados nessa videira, para compreender em totalidade o que é a vida de fato. E aprender que a vida é ele, ele é a vida. E eu só vou ter vida se eu estiver nele. Se eu compreender ele, quem ele é. É um conceito muito forte para a gente, que ele diz, ele mudou a história e todos os paradigmas, porque em geral, se você continuar perguntando, e até hoje perguntar para as pessoas o que é a vida, vocês vão ver as pessoas falando sobre desfrutar, sobre sentimento, de aproveitar a vida, de fazer isso, fazer aquilo, mas tudo respostas que não satisfazem. Não satisfazem. E o que Jesus diz para mim e para você é que eu sou a vida, ele diz. Eu. E é muito forte. Parece assim até um pouco pretensioso, mas não. É porque de fato ele é quem ele disse que era. E prova isso. E prova prosseguindo agora no último texto lá do encontro que Tomé tem também com Jesus, que é no capítulo 20. Sim, pastor. E vida. Um do outro. Boa, pastor. Boa. Interessante também. Porque ele não diria, não citaria um ou outro, não é? Um ou outro. E interessante também por quê? Porque a pergunta de Tomé foi sobre o quê? O caminho, só o caminho. Mas ele viu, como o pastor disse, ele apontou que a resposta não é só a definir, eu sou o caminho, pronto. Não parou aí. A resposta dele foi muito mais profunda. Eu sou o caminho, mas para entender o caminho é interessante que vocês saibam qual é a verdade. E para poder entender qual é o caminho e a verdade, é muito mais interessante que você saiba o que é a vida. Disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. É tudo através dele. Isso. O fôlego. E o que é que Jesus está querendo dizer? Para a gente resumir tudo isso, o que é que Jesus está querendo dizer com essa afirmação? Ele está querendo definir para você o que a gente chama de cosmovisão. Cosmovisão. O que é isso? E o que é isso que eu e você tem que entender? A gente tem que aprender
que o centro da vida da gente não deve ser nem nós mesmos, nem aquilo que a gente pensa. Porque tudo tem que girar em função da fé que nós temos em Cristo Jesus. É tudo sobre Ele. Então, o que a gente tem que entender é exatamente que Ele é o centro e tudo gravita em torno ou ao redor dEle. É tudo sobre Ele. E Ele é a grande referência de caminho, de verdade, de vida que eu e você podemos ter. Ele é o centro de tudo. Então, é importante a gente ver, porque o que eu queria assim, é que os outros evangelhos, os outros três, os sinóticos, tivessem tratado melhor Tomé. Porque é cada pergunta que ele faz, e é muito honesto, e tem coragem de perguntar, que os outros não têm. Mas a gente teria, talvez, muito mais respostas profundas se tivessem questões de perguntas, porque você sabe dizer assim que você conhece muito mais as pessoas pelas perguntas que ela faz do que pelas respostas que ela dá. Então, essas perguntas expressam também uma força assim, de necessidade de conhecimento que ele tinha muito grande. E questões profundas. Esse Tomé aí, então, fosse o filósofo do grupo aí, que queria respostas fortes. Oi, Cid. Jó, o livro de Jó, é Jó quem diz isso. Paulo diz que a gente vê assim parcialmente, né? Como num espelho. Mas um dia nós veremos. Isso. E ele é o ponto de partida e chegada, né? E chegada. Isso. Isso aí, Cid. É isso mesmo. Vamos para o próximo texto e o último encontro de Tomé, que é registrado aqui, agora no capítulo 20. É. E crerão, né? E crerão. Então, agora, no início da narrativa, João faz questão de dizer Tomé o Dídimo, já para identificar com ele mesmo, para ninguém pensar que é até um outro Tomé, que é ele mesmo. Aí tem uma primeira questão aí. No momento em que Jesus apareceu, Tomé não estava. Ele não estava. E perdeu uma grande oportunidade. Essa é uma grande questão que a gente precisa regular também na vida da gente, na vida espiritual. O estar presente. É fundamental na vida do crente ele ter uma vida ativa dentro da igreja. Até porque daqui a pouco que eu estou visualizando aqui, é que a gente vai encontrar cristãos evangélicos dizendo assim, eu sou evangélico não praticante.
Já tem, né, Mídio? Já tem um bocado, né? Evangélico não praticante. Como se pudesse, não é? Eu tenho um amigo que, eu já contei aqui essa história, um amigo que, ironizando isso, aí chegou uma pessoa e diz assim, não, eu sou católico não praticante, a pessoa disse, né? Aí diz, eu sou astronauta. Eu disse, tu é astronauta? Diz, é não praticante. Para brincar com a pessoa, porque não tem coerência nenhuma o que a pessoa está dizendo e se vir como argumento assim. Se você não pratica, você não é. Você não é. Você não é. Tem que ser para poder. Tem que praticar para poder ser, não é? Não é só ostentar o título ou dizer que é, não é suficiente. Agora, Tomé identifica. Primeiro ponto. Tomé não estava presente. É no versículo 24, logo você vai ver lá que existe a ausência de Tomé. E a orientação que a Bíblia dá a mim e a você, não faça como alguns que têm o costume de não se congregarem, como está lá escrito em Hebreus. Isso cai por terra, aquele argumento diz assim, não, eu sou crente lá em casa, eu não preciso de igreja, eu não preciso estar em igreja, eu não preciso... Não, a própria palavra evidencia e dá base para isso, que isso não existe. E há prejuízos para quem pensa dessa forma. Prejuízo. O primeiro prejuízo é a incredulidade. Em função de não estar, e fatalmente, de vez em quando, ele vai ser levado a ter uma fé vacilante. Uma fé vacilante, pouco consistente. Por não estar presente. Ele não estava presente. Segundo ponto, ele tinha como favorável o testemunho dos outros apóstolos que deram, não só as mulheres, os outros também, no versículo 25. Então, era uma evidência para que ele também passasse a crer daquilo ali, mas mesmo assim não foi suficiente. Ele representou e disse resistência, considerou resistência para poder. Jesus assim, a palavra dele é assim, eu só creio se eu ver e pegar e tocar. Ele dá assim intensidade para a incredulidade dele. Não é aquela coisa, não, se eu ver, eu acredito. Não, ele quis dar força para a argumentação, diz assim, eu tenho que ver, pegar, analisar, ponderar, pensar, aí eu vou ver se eu creio ou não. É como se ele tivesse dito isso. Ele quis ter, agora, isso é só a questão da falta de virtude? Não, honestidade. Ele tinha isso no caráter dele. Porque talvez outros assim... E eu também. Se eu não ver, eu não creio não. Se eu não ver, eu não creio não. Mas não diz. Ficou lá no oculto, na sombra de Tomé. Não teve a capacidade de declarar e de declarar. E dizer, não, eu não creio. Foi honesto. E em função da honestidade dele, Deus tem todo o interesse. Isso é que é maravilhoso, sabe? Deus tem interesse em responder as minhas e as suas dúvidas, as necessidades de fortalecimento de fé. A gente precisa ser muito honesto com Deus. Não adianta estar só assim, ostentando, assim, não que tem uma fé que sabe, assim, não, coloca as dúvidas diante de Deus. Deus é esse que tem toda a paciência e cuidado de tratar a mim e a você, de responder essas questões que nós temos. E de tratar com ele. Aí que foi que aconteceu? Um novo momento em que dessa vez Tomé estava presente. Jesus vem, entra na sala e a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Pedro, Tiago, vem cá. João. Não. Quando ele entra, a primeira coisa que ele faz, Tomé, vem aqui. Quer dizer, é como se ele tivesse sido presente e ouviu o que Tomé falou. Tomé, vem cá, vem aqui. Veja, toque aqui. Toque agora também. Toque aqui. E aí vem chegar na maior profundidade, uma das maiores profundidades que pode ter. Sabe qual é a maior verdade que eu e você pode dizer na vida? Ou qualquer pessoa pode fazer? A maior declaração que eu e você pode dar na vida.
Senhor meu e Deus meu. Essa é a maior declaração que um ser humano pode fazer, e isso é definidor para a vida dele. Se ele declara que o Senhor é o seu Senhor e é o seu Deus, isso define vidas, de uma vez por todas. Essa é a declaração mais forte, uma das declarações mais fortes feitas no Novo Testamento. Quando ele toca e vê, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Ele declara. Essa é uma declaração mais forte que eu e você podemos fazer na vida inteira. É o que ele fez. E Jesus vem com a exortação e nos coloca a mim e a você. Você diz isso porque você viu e tocou? Bem-aventurados serão aqueles em que nem viram, nem tocaram e crerão. Agora, olha, mas é porque a evidência era tão forte, era muito forte. Por quê? O que a gente tem que analisar e ver assim, primeiro, eles estavam, sabe onde eles estavam? Sabe onde eles estavam? Num lugar fechado, escondido, com medo. Eles estavam num lugar fechado. Agora imagine eu e você. Diz assim, Aldo, fecha a porta, fecha a janela. Só a gente aqui. Aí Jesus vem, tem aquela parede ali, Jesus vem, passa naquela parede. Ela, abre, Aldo, abre, Aldo. Só o fato de como Jesus chega lá, diz, paz seja convosco. Isso aí já, para eles, já era um negócio assim que é muito forte isso. O que a gente vê, assim, que Jesus era mais sólido do que aquela parede ali, que ele, depois de passar pela parede, assim, toca aqui, eu acho que ele tocou mesmo, para materializar. E depois que Jesus aparece no capítulo 21, que eu já vou encerrar, no capítulo 21, quando eles estão lá na praia, no mar de Tiberíades, e Jesus aparece, Jesus come com eles, peixe lá, está lá com ele, quando vai conversar com Pedro lá naquele momento final em que Tomé tem mais uma oportunidade de ver Jesus. Mas essa ação de Deus, Senhor meu e Deus meu e Senhor meu, é a maior declaração que eu e você, qualquer pessoa pode fazer. Ou aquela declaração que o centurião disse com Jesus, diz assim, certamente este é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Então, a grande lição que a gente tira para nossas vidas aqui é que a honestidade de Tomé, o caráter analítico, as perguntas que ele fez lá, foram de grande proveito para mim e para você. Se ele não tivesse feito algumas dessas perguntas, a gente não tinha grandes textos da Bíblia que nós temos hoje aí, por causa da honestidade dele. Isso. Sim. Jogaram. É. Isso.
Isso. A si mesmo, né? É isso. É tanto que a expressão que ele usa é te gerei, né? Que é diferente de criar. Né? No Salmo ele diz, te gerei. Eu fiz uma conclusão, queria que vocês acompanhassem, que vai esclarecer, para finalizar a gente aqui. Que é diferente dessa conclusão que vocês têm na revista de vocês. Ele diz assim, Tomé nos ensina que a fé não é ausência de dúvida, mas o processo de questionamento que leva à convicção plena. Sua trajetória demonstra coragem com cautela, análise crítica, com lealdade e necessidade de prova, com confissão radical. No último encontro do cenáculo, Tomé mantém a honestidade de seu temperamento melancólico. Em João 21, verso 2, sua presença junto a outros discípulos após a ressurreição revela fidelidade contínua, companheirismo e envolvimento no ministério do Senhor. Tomé tinha deixado, voltou e ali estava de novo lá presente. Segundo a tradição cristã, Tomé levou o evangelho à Índia, à Síria e a outros lugares lá, estabelecendo comunidades e pregando com coragem, profundidade espiritual. Ele teria sofrido o martírio de ter sido morto com uma lança, permanecendo firme em sua fé até o final. Esse é um relato de Eusébio de Cesareia, que relata aí falando sobre Tomé, que ele morreu com a lança na Índia, lá, martirizado, no meio daqueles povos ali dos hindus e tantas outras religiões politeístas. Ele foi pregar sobre o único que é Deus de fato, e que só o Senhor é Deus, né? Que ele disse, esse Deus meu e Senhor meu. Não existe outro. Então, às vezes eu falo também para vocês assim, que a proposta do Evangelho, para alguns, e principalmente para esse mundo hoje, do politicamente correto, é ofensiva, mas é uma verdade. Que Deus, só existe um. Só o Senhor é Deus. E não há outro, e não há outro. Então, só essa afirmação já é ofensiva para outras religiões que dizem que defendem isso, mas essa é a definição essencial do Evangelho. Só o Senhor é Deus. Só Ele é Deus. Então, Eusébio de Cesareia e outros escritores patrísticos destacaram que Tomé morreu proclamando a Cristo como seu Senhor e Deus, sendo exemplo de fidelidade, perseverança e serviço total a Deus. A dúvida sincera, guiada pelo Espírito Santo, é muitas vezes o caminho para a mais profunda confissão de fé. O cristão que, como Tomé, exige conhecer, tocar, compreender, pode se tornar um exemplo de fé madura quando encontra em Cristo o caminho, a verdade e a vida. A melancolia, longe de ser uma fraqueza, pode ser fonte de reflexão, discernimento e serviço fiel no reino de Deus. Tomé nos ensina que a fidelidade até a morte transforma questionamento em testemunho, dúvida em confissão radical de fé. Amém? Esse é o grande exemplo, que nasceu de uma dúvida, mas terminou gerando uma fé sólida, de um homem que foi honesto e honesto até o fim. Amém?